O que é cultura? É algo que a gente fala tanto, né? Cultura disso, cultura daquilo, cultura organizacional, mas você sabe explicar o que é cultura? Bom, a cultura tem vários sentidos e é um negócio que eu gosto de estudar desde o meu mestrado. Antes a gente entendia por cultura ou por alguém culto aquele que dominava uma suposta alta cultura, que era europeia, branca, enfim, né? Inclusive, esse é o sentido de cultura que veio para o Brasil, uma cultura chamada de cultura de civilização, que entende a cultura europeia como a melhor, como a maior, a mais evoluída, e por isso era considerado ok impor essa cultura aos outros, certo? A gente viu isso daqui na história do Brasil, na história do sul global. Pois bem, depois nos estudos sobre cultura evoluíram e a gente hoje aceita o conceito de cultura antropológica. O que é a cultura antropológica? São nossas crenças, são nossos modos de vida, nossos costumes. Todo mundo tem a sua cultura. Um cara que entendia muito disso é o Danilo de Miranda, foi diretor do Sesc São Paulo e infelizmente faleceu faz algum tempo. E ele entendia muito de cultura antropológica e tinha algo que ele falava muito interessante. Respirar não é cultura, porque é biológico, você precisa, senão você morre. Mas a maneira como se respira é cultura. Um exemplo disso bem interessante é a história da inclusão de crianças marroquinas nas escolas da França. Veja, né, essas crianças chegaram, sua maioria nos anos 70, 60, e no Marrocos é comum você cuspir. Tinha até lugares próprios para isso. Não era mal educado, não era considerado falta de higiene, nada disso. É cultural, absolutamente cultural. Na França não é bem assim. Então as professoras francesas começaram a dizer, não, aqui não se faz isso, a França é diferente. E essas crianças tiveram que reaprender a respirar. Algumas delas até quase sufocavam. Então vejam como a cultura é algo forte. E hoje a gente fala de cultura organizacional. Talvez seja o trabalho mais difícil das empresas, tentar moldar uma certa cultura organizacional. Porque a cultura é aquela que vai muito além dos rituais, muito além das regras. É como as pessoas chegam na empresa, é o feeling que se passa por elas. É o jeito que as pessoas se reúnem no cafezinho, é o jeito que as pessoas riem ou não riem nas reuniões. É o quão sério ou despojado as pessoas são dentro das empresas. E há uma luta para construir uma cultura que seja ao mesmo tempo boa, que ao mesmo tempo dê regitar. Segundo Sandro Magaldi e José Celib Neto, é a cultura responsável por dar um tom, por incluir todo o ecossistema de pessoas. Interessante, né? Cultura está em todas as partes da nossa vida. Tem até uma historinha de dois peixinhos conversando e um peixinho diz pro outro, a água tá boa hoje, né? E outro peixinho fala, que água? Cultura é a água. A gente nem percebe, mas a gente está imerso nela. Dica da Lau sobre o tema, o livro do Sandro Magaldi e do José Celib Neto. É super interessante para quem quer começar a entender cultura organizacional. O novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial. Como é que é sua cultura? E as culturas que você convive? Vamos trocar aqui e sair da nossa bolha. Um beijo, até a próxima.